Bom dia! Olá, senhoras e senhores, doutores e doutoras, você que nos assiste em reprise, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV OAB em Foco. Como sempre, todos os nossos programas têm sido muito especiais, mas hoje nós temos a presença mais que especial do Dr. Herbert Kohn, que daqui a pouco será muito bem apresentado. Antes de mais nada, eu quero apresentar a vocês aqueles que farão parte do nosso programa do dia de hoje. O Dr. Marcelo Schaefer, presidente da OAB Petrópolis, nosso presidente, que sempre nos apoia aí, em todos os programas está conosco. A doutora Adriana Paixão, secretária-geral, que em breve estará ao vivo conosco. E o doutor Herbert Kohn. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, por gentileza. Faça a abertura deste dia tão especial, tão memorável na TV OAB em Foco. Olá, Giovana, tudo bem? Olá a todos os colegas que estão nos assistindo hoje, ou que terão a oportunidade de assistir esse vídeo em outra oportunidade, que vai estar gravado e disponível aí no nosso canal do YouTube. É uma alegria hoje poder estar aqui recebendo o nosso querido amigo, Dr. Herbert Souza Kohn, né? O Dr. Herbert que tem uma história linda aqui em Petrópolis, né? Junto à nossa OAB, presidente da nossa subseção aí por 6 mandados, com grandes realizações até hoje que geram frutos, né, Dr. Herbert? E levou o nome da advocacia de Petrópolis para todo o estado e para todo o Brasil, né, como representantes das bancas de magistratura, bancas de defensoria pública, Ministério Público de concurso, representante, já, professor da Emerge, né, deu aula na Emerge também, diversos cursos, foi desembargador no TRE, representando a advocacia no TRE, e tantas outras realizações que a Adriana, melhor do que ninguém, vai falar daqui a pouco na apresentação dele. Mas é uma honra muito grande, doutor Herbert, poder recebê-lo, tê-lo conosco aqui, dividindo um pouco dos seus grandes conhecimentos em todas as áreas do direito, em especial a gente tratar desse tema tão atual agora, mas também tão relevante durante todo o período, né? Que a gente vive muita eleição a cada 2 anos, por conta das eleições gerais e das eleições municipais, mas a gente sabe que quem atua no direito eleitoral, né, ou quem vive da função eleitoral, da profissão eleitoral, quem se candidata, sabe que não é só isso, né? Que os processos às vezes começam agora, mas continuam, né? Tem todo um desdobramento, e principalmente, como a gente vai falar hoje, o reflexo da lei da improbidade administrativa no direito eleitoral, né? Quantas questões de discussão, de ineligibilidade, né? A gente escuta muito isso, essa inscrição, né? Essa candidatura vai ser deferida, vai ser indeferida, o reflexo, por vezes, é alguma discussão de algum ponto ligado à própria lei de improbidade administrativa, né? Que vem se apurando, ela vem se modernizando, sofreu, né, uma grande modificação agora recente, que é um dos temas que vai ser tratado hoje. Então, realmente é muito relevante, muito importante. A gente agradece muito, doutor Herbert, por essa oportunidade de discutir e conversar conosco sobre esse tema tão relevante, né? Adriana, obrigado mais uma vez pelo apoio e participação conosco aqui nessa Eu que live, agradeço. e desejo aí um excelente dia para todos. Doutora Adriana Paixão, seja muito bem-vinda. Por gentileza, a palavra é toda sua para que faça a apresentação do Dr. Herbert Kohl do jeito que ele merece. Bom dia a todos. É uma alegria enorme, né, estar aqui participando desse programa que já está tão prestigiado, né, apesar dele ser novo, né, uma idealização do nosso presidente, Dr. Marcelo Schaefer, com o apoio da nossa querida amiga Giovana, e que está fazendo tanto sucesso, trazendo nomes aqui renomados, palestrantes muito bons. E hoje, né, uma alegria enorme, a gente está recebendo aqui o nosso amigo, né, nosso amigo especial, Dr. Herbert Kohn, que ele tem um vasto currículo, né, Dr. Herbert Kohn iniciou na Defensoria Pública em 1977, né, que ele passou no concurso público muito disputado, onde ele atuou por muito tempo, até segunda instância, até se aposentar pela Defensoria Pública em segunda instância. Foi professor da UF, foi juiz eleitoral do TRE por 2 mandatos. Se eu me enganar, o senhor corrige, tá, doutor Herbert, que eu estou falando de cabeça.
Dr. Herbert é mestre, é doutor, né? Ele fez doutorado fora do Brasil, depois ele pode até explicar melhor. Então, o Dr. Herbert, ele tem um conhecimento enorme. Ele é um grande conhecedor. Eu digo que ele é generalista, sabe? Porque do direito ele sabe tudo, né? Mas agora com mais ênfase no TRE, na legislação eleitoral, né? Que ele ficou por 2 mandatos como juiz, e também criminal, que é a especialidade dele, né? Até na Defensoria Pública era a área que ele sempre mais atuou, era na criminal, onde ele fez e faz excelentes júris, assim, que vale a pena assistir, né? Um deleite assistir um júri tão técnico, ele tem ele emprega todas as técnicas, né, do júri e geralmente o resultado é bem satisfatório. Então, doutor Herbert, olha, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? E quero dizer a todos, né? Eu acho difícil quem não conheça o doutor Herbert, mas a OAB, né, doutor Marcelo, a OAB, ela, ela tem uma boa parte do doutor Herbert, né? Que nós tivemos a honra de tê-lo à frente da nossa gestão por 6 mandatos, e isso demonstra a competência dele, né? Ele ficou porque ele é realmente muito querido pela classe, e ele teve conquistas assim muito relevantes para nós, né? Se hoje nós temos a nossa sede própria, se nós temos, pode parecer bobagem o que eu vou falar, elevador, se nós temos 2 andares, porque nós não tínhamos, a gente só tinha um andar lá onde é o auditório, a parte de baixo era da CARG. Então, isso tudo pode parecer pouco para quem está na advocacia agora, mas os advogados antigos que lembram que a salinha da OAB era no edifício profissional e alugada, não consegue ver o grande avanço, todas as conquistas que foram feitas em prol da nossa classe e que só reforçam, né? Só reforçaram a grandiosidade da profissão. Então, muito bem, seja muito bem-vindo, doutor Herbert. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a nossa condutora hoje, coordenadora do programa, a doutora Giovana, porque o pai dela já é uma pessoa que eu adoro. É nosso pastor, nosso amigo, já participei lá do programa na sede da igreja, sempre quando foi visitado. O pai dela, a mãe dela, o pai dela, pessoas que eu tenho muita estima, pessoas que eu sou muito, pessoas que eu sou muito grato, porque sempre me apoiaram, sempre estiveram junto comigo, sempre deram a oportunidade de fazer os esclarecimentos necessários, sempre quando eh, foi possível. Então, Giovana, doutora Giovana, receba é, não só a minha gratidão à sua pessoa, mas extensiva à senhora, sua mãe e ao senhor, seu pai. Muito obrigada. E são pessoas que eu não tenho como conhecidos, são amigos. Tá? E o doutor Marcelo, olha aqui, falar com o doutor Marcelo seria. Eu nem teria palavras. Marcelo ele começou na OAB, nós começamos juntos, na Ordem dos Advogados do Brasil, nas gestões que eu participei, ele ocupou todos os cargos. Não é uma pessoa que não tem ocupado tanto as atividades na OAB. Foi secretário, foi presidente de comissão, mas acho que até hoje tem, né? A OAB vai à escola. Foi secretário, foi vice-presidente, enfim, ocupou conselheiro. Então, eu não teria, e com muita honra, presidente da instituição. Se tem uma pessoa que a OAB deve muito, não é a mim, é o doutor Marcelo Cheire, porque ele consolidou toda a situação, vamos dizer assim, ele pegou aquilo que já estava, vamos dizer assim, porque o próprio direito ele tem que ser modernizado. Uma gestão de uma instituição como a OAB, que acompanha as mudanças da lei, e não só mudança da lei, zelar pelos princípios constitucionais, administrativos, pela dignidade humana, o que foi, às vezes, no tempo passado, depois de outros presidentes assumiram,
ele tem que estar sempre modernizado. E o grande virtude do Dr. Marcelo foi que ele aproveitou, evidentemente, muitas coisas que não foi só eu que fiz, foi toda a diretoria, inclusive o Dr. Marcelo, a doutora Adriana. Eu não poderia aqui citar outros nomes aqui, doutora Mônica, doutor Paulo Trócoli, em outras gestões, e também de ex-presidentes aqui, que eu não vou citar todos os nomes, doutor Fernando Aliza Mota, doutor Antônio Carlos Machado, foi uma continuidade, mas a grande virtude do doutor Marcelo Schaefer foi conseguir, que ele passou por um período difícil, que foi a pandemia, e conseguiu trazer até agora, mantendo os princípios de defesa da classe e prestígio da instituição. Então, muito obrigado, doutor Marcelo. Estendendo também a doutora Adriana Paixão, que não é minha colega, é minha amiga pessoal. Ele trabalhamos juntos, eu não tenho nem palavras para dizer. E, além disso, não só como amiga e colega, mas peça fundamental na Ordem dos Advogados do Brasil. Me acompanhou no curso que eu fui presidente e, com grande virtude, prosseguiu com o doutor Marcelo, hoje, onde eu ocupo o cargo na secretaria. Então, parabéns, doutora. Vendo aqui, ó, não tenho o que dizer do seu currículo, porque o seu currículo, eu ficaria aqui. Eu tenho 25 minutos de live, eu ficaria aqui 2 horas. Então, Doutor Herbert, eu peço a Obrigado. licença para o senhor por 1 minuto e eu fiz questão de esperar esse momento especial e eu escolhi a data de hoje para anunciar um desejo que eu tenho há bastante tempo e que eu acho que hoje é um dia importante, porque aqui na live existem 2 pessoas que são muito amadas e muito queridas da doutora Adriana e que acompanharam o curso da doutora Adriana durante a OAB. Então, hoje eu queria dizer para vocês que eu convidei a doutora Adriana para fazer parte comigo do TV OAB em Foco. Então, a partir de hoje, eu não estarei mais sozinha. Existirão programas que a doutora Adriana fará, outros que eu e outros que nós duas faremos. Mas eu estou muito feliz e esperei por esse dia, por esse momento, para anunciar a vocês, porque eu acho que é muito importante a gente andar junto e andar junto com quem pensa e tem a mesma direção que a gente. A doutora Adriana, eu tenho certeza que vai me ensinar muito, que vai me ajudar a crescer, a desenvolver com toda a experiência, com todo o carinho e sabedoria que ela tem. Mas eu queria fazer esse anúncio perto de pessoas especiais como vocês, doutor Marcelo e o doutor Herbert, que eu sei que são figuras importantes na história da doutora Adriana na OAB. Então, de primeira mão, para você que está aí, fica ligado, porque os próximos programas do TV OAB em Foco serão extremamente de alto nível. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda. A casa já era sua, mas agora ela é mais sua ainda, viu? E depois... Giovana, muito obrigada pela generosidade, né? A gente gosta de aceitar desafios, né? É um desafio para mim. Mais um, né? O doutor Herbert já me colocou no programa que a gente tinha de TV, que eu não queria de jeito nenhum, porque eu morria de medo de falar em público, de dar mais TV, era assustador. Mas na vida a gente realmente tem que aprender, né? A superar os medos e aproveitar, né, as oportunidades. Então, vai ser uma grande honra poder participar, te ajudar, né, no programa. Sei que eu não vou conseguir com tanta grandeza, você apresenta e conduz muito bem esse programa, mas eu estou aqui para ajudar e colaborar sempre que for preciso. Obrigada. Tá? Muito obrigada, viu? De coração mesmo. Sem mais delongas, vamos que vamos, meu povo. O tema de hoje proposto é a nova lei de improbidade administrativa e seus reflexos eleitorais. Mas antes disso, eu gostaria de começar esse momento especial, doutor Herbert, perguntando para o senhor. A antiga lei de improbidade administrativa vigorava no Brasil até o ano passado, que era a lei 8.429 de 92. Depois, agora, né, em 2021, nós tivemos a nova lei, que é a 14.230. Doutor Herbert, fala pra gente o que mudou e o que ainda continua. Explica um pouquinho pra gente dessa situação aí, por favor. Bom, em primeiro lugar, ratifico todas as suas palavras de dia, doutora Adriana, porque ela realmente tem todos os atributos para somar, tá? No novo programa agora aqui. Bom, em relação à nova lei,
nós temos aqui um parâmetro que não podemos deixar. Ela mudou em alguns detalhes, mas não mudou do seu conteúdo. Porque a antiga lei 8.429/92 e a nova lei 14.230/21, ela cuida exatamente de atos de improbidade administrativa, ou seja, conduta funcional dolosa de agente público. Veja, quando eu falo agente público, é servidor público. Seja servidor estatutário, que são aqueles antigos funcionários públicos, quer dizer, o regime estatutário, seja um empregado público cuja liame com a administração pública é seletista, seja cargos transitórios, como cargos de funções gratificadas, como cargos de comissão, como cargos de mandato que atingem os políticos, seja deputados, senadores, presidente da República, e desafio até dizer mais ainda, quem tem cargos diminutos, cargos rápidos, como o jurado. O jurado que atua no tribunal do júri. Porque ainda que ele fique um dia, ele é considerado servidor público, funcionário público, para todos os efeitos legais naquele momento. Então, todas essas pessoas, agente público, né, eles estão sujeitos à lei de improbidade administrativa. Outros, mas somente quando eles praticam, no exercício da função pública, fins ilícitos em benefício da pessoa dele ou em benefício de outra pessoa ou em benefício de alguma entidade. Isso quer dizer o seguinte: na antiga lei, tá, não importava, ou seja, a Lei 8.429, já fazendo já um direito comparativo, a natureza do ato. Mesmo que esses agentes públicos citados, no exercício de função pública efetiva ou temporária, praticasse um ato administrativo teoricamente ilícito, mas de natureza dolosa, sabendo a antiga classificação do dolo. Dolo é quando eu tenho vontade de voluntariedade da prática de um ato consciente. Eu penso, eu executo e eu quero aquele ato, seja no âmbito do direito penal, seja no âmbito do direito civil, seja no âmbito do direito administrativo. A antiga lei, ela abrangia o dolo em geral, ou seja, a culpabilidade. Não fazia distinção entre dolo e culpa. Que vigorou a 11.429/92 até o ano passado. A nova lei, eu estou citando isso, que essa foi a principal modificação, a 14.230/21, fez a distinção no campo da culpabilidade. E o critério de culpabilidade, doutrinariamente, se aplica tanto no âmbito constitucional, administrativo, penal e civil. Historicamente, de acordo com a doutrina, eu não vou citar aqui por causa do tempo exíguo os nomes dos grandes doutrinadores, a culpabilidade se classifica historicamente no dolo, quando eu tenho vontade de praticar o ato, e na culpa, quando eu não tenho vontade de praticar o ato, mas eu pratico o ato por negligência, imprudência ou imperícia. A antiga lei de improbidade administrativa não fazia essa distinção. Então, citando aqui como exemplo, um funcionário público, no exercício de uma atividade pública, que pratica num contrato de licitação ou num contrato de concurso público, que praticasse o dolo, propriamente, a infração aos princípios administrativos da moralidade, da finalidade pública, ou que ele praticasse o ato ilícito, não porque ele queria, mas por negligência, imprudência ou imperícia, ele estaria, teoricamente, pela antiga lei,
em ato de improbidade administrativa, porque não tinha essa distinção. E, em consequência, ele poderia perder o cargo público, responder penalmente, indenizar a administração pública por todos os prejuízos, ter suspenso seus direitos políticos e ficar inelegível um determinado período. Depois nós vamos ver qual era esse período, que não é o tema desse momento. A nova lei 14.230 fez essa distinção, porque exige o dolo específico e afastou a negligência e a imprudência e a imperícia como causa de improbidade administrativa. Como exemplo, podemos citar aqui, vamos admitir que no ato de licitação, o agente público tem que publicar uma vez no Diário Oficial, ou 2 vezes, e um no jornal de circulação na cidade, o ato de licitação, a licitação. E ele, por negligência, publica uma única vez, e não 2 vezes. Pela antiga lei 8.429/92, ele estaria em ato de improbidade administrativa e estaria sujeito a todas as penas citadas. Pela nova lei 14.230/21, comprovado que ele agiu por culpa e não por dolo, ainda que causasse prejuízo, como, por exemplo, a anulação do concurso, e dando ao horário público, ele não estaria em curso, não está em curso na lei de improbidade, porque ele não praticou o ato com vontade de violar a lei, e sim por negligência, imprudência e imperícia. Essa foi a principal distinção. A lei antiga não fazia essa distinção. A lei 8.429/92. Qualquer servidor público, praticando um ato doloso ou ato culposo, responderia com todas as sanções que eram duras, inclusive inelegibilidade e ressarcimento ao cofre público. E ficaria afastado da vida administrativa, da vida civil, e perderia até o cargo público. Então, na minha opinião, essa foi a principal conquista da nova lei. Agora, com uma outra distinção. Doutor Herbert, fazer uma pergunta. Só uma pergunta. Então, agora, se eu entendi certo, para ficar caracterizado a improbidade administrativa, tem que ter o dolo, em qualquer situação? Não só o dolo, mas essa distinção que eu estava começando a fazer. Imprudência e imperícia. Na lei antiga, além de exigir não fazer essa distinção entre dolo e culpa, por negligência, imperícia ou imprudência, bastaria o dolo genérico, ou seja, que o direito penal faz bem a distinção. O dolo genérico, eu acabo praticando o ato, eu quero o ato, mas eu não quero lesar ninguém. Vamos dar um exemplo. Eu fiz aquele ato, mas não com o fim de me enriquecer, por achar que naquele momento eu precisava tirar o dinheiro o dinheiro do imposto, passar para a saúde, porque era mais importante a pandemia. Eu fiz isso e eu achei que era o valor social da saúde, dos hospitais, dos remédios, é mais importante do que pagar a dívida pública naquele momento da pandemia. Então, é um dolo genérico. Agora, a nova lei também exige, não só o dolo, exige que o dolo seja específico. Meu fim teria que ser violação, prejuízo ao erário público, tá? Dano em todos os aspectos e enriquecimento ilícito. Então, tem que ser um dolo específico. Não basta o dolo de eu quis fazer o ato, sim, eu quis fazer o ato, mas foi com uma vontade suprema, com um bom fim. Socorrer, passar porque precisava de remédio para atender o SUS na época da pandemia. Eu não tive nenhum enriquecimento nisso. Pela antiga lei, eu estaria sujeito a todas as punições. Pela nova lei, não, porque é um dolo genérico. Não é um dolo específico, que eu não tive a finalidade de, vamos dizer, malos,
de lesionar o cofre público. Eu não tive a finalidade de me enriquecer. A minha finalidade foi uma finalidade suprema, de relevância social, que é um dom que eu tive vontade, mas não houve aqueles outros ingredientes, como se fosse uma salada. Uma salada tem que ter tomate, tem que ter alface e tem que ter, no mínimo, uma cebola. Para que haja, pela nova lei, improbidade administrativa, tá? Visando punir o agente, é necessário, então, Prejuízo ao atentar erário, contra o erário, dano, enriquecimento enriquecimento ilícito. ilícito e também atentar contra os princípios administrativos da propriedade. Faltando um desses ingredientes, como dizer que eu atentei contra os princípios, mas não houve enriquecimento ilícito, não há improbidade administrativa. Tem que ter todos esses três requisitos. Senão descaracteriza a improbidade administrativa. E talvez faltando a cebola na salada, né? A salada mais simples, tomate, cebola e alface, você pode descaracterizar a salada, pode estar comendo tomate, mas não na salada. É mais ou menos o que nós temos aqui. Então, a nova lei foi melhor? Porque ela foi mais justa. Um avanço, né? Um avanço. A antiga lei deixou muita gente inelegível. Muita gente. Deputados, senadores, prefeitos, agentes como perderam o cargo, foram punidos, entendeu? Tiveram que indenizar a administração pública, ainda que tivessem praticado o ato com intenção de relevância social e não para se enriquecer. Porque, infelizmente, na administração pública, às vezes as leis são caducas. Elas ficaram no tempo. E se o gestor público não se adequar, e fazer, sem violar a lei, uma aplicação mais moderna, numa interpretação, tanto que a nova lei diz que não poderá também, foi outra vantagem, ser punida a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa do direito. Vamos dizer que um procurador, um gestor dá um parecer alegando com fundamento em doutrina e jurisprudência, que tem dois caminhos, mas que esse caminho é o melhor, porque esse caminho tem correntes de divergência de doutrina que adota esse caminho. Ele também não pode ser punido, porque a nova lei diz que divergências de pareceres baseado em suporte doutrinário e de jurisprudência, ou de uma boa lógica e de raciocínio, não pode ser punido, ainda que aparentemente tenha aspecto doloso, porque ele está baseado, calcado no direito. Na antiga lei não dava essa distinção. Doutora Ebert, dentro desse viés que o senhor deu esse exemplo dos cargos eleitorais, o senhor pode dizer para a gente quais são os reflexos dessa legislação no direito eleitoral em específico? Já que o senhor tocou nesse ponto. Você quer que responda agora ou na continuidade? Na continuidade. Só para o senhor não esquecer desse detalhe. Porque o senhor tocou no assunto. O senhor tocou no assunto político, eu falei, não posso deixar de perguntar, mas deixa na continuidade. Tá, porque tem por exemplo, a antiga lei não permitia acordos entre o Ministério Público e o juízo para fim de ressarcimento. A nova lei, se o dano não for um dano, se não for um dano forte ao erário público, permite um acordo como se fosse o GCRIM, no direito administrativo. E a pessoa faz o acordo, devolve o dinheiro ao órgão público, pode parcelar, enfim, o juiz vai examinar, e o Ministério Público, a gravidade da situação, e se for relevante, e permite, então, como dizer, uma ponte de ouro de retorno do agente público, voltando à situação anterior, e não ser punido. A antiga lei não permitia esse acordo entre o MP, uma espécie de suspensão do processo, acordo para devolução, modificação do parecer, modificação do ato pelo prefeito.
do deputado e que achou que não poderia fazer, que poderia fazer aquilo, mas não poderia, então ele volta atrás. A nova lei dá essa ponte de ouro aos agentes públicos, o acordo, e a antiga lei não tinha. A antiga lei permitia que a ação de improbidade administrativa podia ser feita pelas procuradorias, pelo Ministério Público, pelo MP, pela própria Defensoria Pública. A nova lei, é aí que eu queria chamar a atenção, dá 14.221, apenas ao MP a iniciativa de propor ação de improbidade pública. Porque o que acontecia? Os políticos faziam uma ação de improbidade contra o outro do outro partido, entrando no tema político aqui, porque ele estava bem colocado na pesquisa, apenas para derrubar em época eleitoral. Quando acabava a eleição, tinha lá 60 mil ações de improbidade administrativa, mas ninguém mais se interessava. Porque acabou a eleição, acabou a causa. E aquilo ficava nas prateleiras da justiça, sem andamento, com a extinção do tempo. Tanto é verdade que no início de um processo eleitoral tem 100 mil ações de improbidade administrativa. Quando acaba o processo eleitoral, são 10 em andamento. E o restante não foi feito com essa finalidade de buscar a punição da lei, e sim de dar um reflexo eleitoral. E conseguir com aquilo que o candidato que está aí abaixo passa na pesquisa e vai para cima, porque derruba a integridade da pessoa em períodos eleitorais. E com essa derrubada, ele consegue ganhar a eleição, passar o terceiro para o segundo para o primeiro, e depois se interessava. Então, o que a antiga lei permitia isso? A nova lei não. Diz que só o MP pode propor ação de improbidade administrativa. Tirou dos políticos e tirou de outros órgãos, exatamente porque a Justiça constatou que havia essas questões. Agora, essa matéria está em discussão no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu esse artigo, alegando que não poderia tirar das entidades públicas, das procuradorias dos estados, da Advocacia Geral da União, da própria Defensoria Pública e de outros órgãos, ações de improbidade administrativa, porque uma lei não pode contrariar a Constituição. Se a Constituição deu esse poder a essas instituições todas, não poderia uma simples lei, pelo princípio da hierarquia, derrubar a Constituição. E a matéria, então, dessa iniciativa exclusiva do Ministério Público está suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, de acordo com o parecer do relator, uma lei não pode derrubar a Constituição que outorga esses poderes a outros órgãos. Doutora Adriana, pode deixar. Tá bom. Obrigada. Nada. Desculpa interromper. Imagina. Uma outra questão é que ficou um buraco negro. Nós temos uma lei antiga, 8.492, que diz que crimes culposos, improbidades administrativas culposas, não pode ser enquadrado em lei de improbidade administrativa. Não, a antiga lei dizia que os crimes culposos, atos de improbidade administrativa culposos, poderiam ser enquadrados em improbidade administrativa. A nova lei, a Lei 14.221, diz que não, que daqui para frente, desde 21 com a vingança da lei, as ações culposas dos agentes públicos, ou dos deputados, senadores, prefeitos, funcionários de qualquer natureza, não podem ser enquadrados em improbidade administrativa. E o juiz deverá não aceitar esse tipo de ações. Ficou um buraco negro, porque nós temos uma lei antiga que puniu muita gente por crime, por improbidade administrativa culposa, e uma lei nova que só permite improbidade administrativa dolosa. Qual foi a solução que a lei deu? Deu uma transição. Primeiro, o MP deverá examinar, entrando já no mérito, por um ano, a partir da vigência da antiga lei, da nova lei 14.221, tem um ano MP, para decidir se aquele caso, em concreto, é culposo ou doloso.
E, se for culposo, pedir a extinção do processo. Desde que aquele processo, mesmo culposo, não tenha transitado julgado. Ou seja, os processos em curso, culposo, que começou na antiga lei e que está sob a vigência da nova lei, se for culposo, o MP tem 1 ano Para para extinguir. decidir, dando um parecer no mérito, e também vai ser ouvido os advogados de defesa, se o fato é culposo ou doloso. Se o MP não agir em 1 ano, o prazo é decadencial, ou seja, o processo está extinto, porque o juiz obrigatoriamente tem que mandar para o MP dar esse parecer em todos os processos, para saber Perfeito. se é doloso ou culposo. Tá? Tá. Uma outra questão aqui que é importante, e eu tenho aqui que dizer também, tá? É que a antiga lei não permitia parcelamento de multas. A nova lei prevê o Permite. parcelamento em até 48 vezes, que também é uma questão importante. E também limita o bloqueio de bens, ou seja, primeiro, a antiga lei mandava primeiro nos valores bancários. A nova lei diz que não pode entrar com ações de improbidade, pedido que era muito comum, o bloqueio de valores bancários do agente público. A nova lei diz que, primeiro, terá que ter a defesa prévia, provar perigo de mora, fumus boniuris, e só pode também pedir o bloqueio cautelar dentro de uma ordem. Primeiro bens móveis, depois bens imóveis, para depois ser em dinheiro de acordo com essa ordem. Então, a antiga lei não o poder poderia escolher entre vários bens. A nova lei classificou dentro dessa nova ordem. Uma outra questão, mais 10 minutos eu estou encerrando, no máximo já tenho aqui a minha ideia, estabelece que, se o agente público, que é importante, a antiga lei não faz essa distinção. O que acontecia na antiga lei? Muitas vezes o agente público era absolvido na criminal, mas continuava respondendo por improbidade administrativa. E sujeito a todas as punições, inclusive inelegibilidade. A nova lei, a 14.230, diz bem claro: se o réu for absolvido na instância criminal ou na instância civil, com os mesmos fundamentos julgado improcedente na instância civil da lei de improbidade administrativa, a ação de improbidade administrativa não pode ser movida, e, se for movida, tem que ser extinta pelo juiz. Porque senão o réu responde. É o princípio do bis idem. O réu responderia. O penal, o civil, foi absolvido o penal. Foi julgado improcedente no civil, continuava a responder com improbidade administrativa. Ações que demorariam 10, 15, 20 anos. Então, é uma questão também que foi a modernidade dessa nova lei. A nova lei também permite a compensação. Por exemplo, o réu foi condenado no processo penal ou no processo civil a pagar ao poder público R$ 1 milhão. E o juiz da improbidade administrativa acha que tem que ser 2 milhões porque teve um problema lá administrativo. Pode o réu, pela nova lei, pedir a compensação. Eu já paguei 1 milhão na outra, a outra é 2 milhões, eu posso descontar um pelo outro, para não haver repetição de valores. Ou seja, na verdade, o réu era condenado a pagar 1, o outro 2 pagava 3. Agora a lei permite que o que for pago na criminal e no civil pode compensar na lei de probidade administrativa. Outra questão que o Supremo também deliberou, e foi importante, é o prazo prescricional. A antiga lei, a 8.429, 92, essa matéria foi patalada e acabou sendo decidida num caso movido pela Defensoria Pública do Paraná, uma ação do INSS contra um servidor, uma servidora, pedia uma indenização por improbidade administrativa dela, o MP e o INSS, pedindo quase 2 milhões de reais de indenização aos cofres públicos, que é a perda do cargo público, e suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade. A defesa dela alegou que a antiga lei, o prazo era 5 anos, a prescrição.
havia uma discussão se era imprescritível, não, mas depois a própria jurisprudência houve divergência e estabeleceu em 5 anos. A nova lei dizia que era 8, que diz que é 8 anos, quer dizer, a nova lei agravou, nesse particular, o prazo prescricional. Ela levou que estava prescrito porque ela estava numa lei antiga e que, portanto, a ação dela estava prescrita. O Supremo decidiu, atendendo ao pedido da Defensoria Pública do Paraná, que não poderia a nova lei retroagir para prejudicar, aumentando o prazo e julgou improcedente a ação. Então, foi uma vitória. Ou seja, quem está pela antiga lei prevalece a prescrição menor. Quem está pela nova lei, a prescrição é maior, e seria, no caso, 8 anos. E outra questão que é importante, se o processo já tiver transitado em julgado, isso aí o Supremo decidiu também. Eu não posso alegar que eu fui condenado por crime culposo e por isso tenho que rever minha pena. O Supremo diz que a nova lei que afastou o crime culposo só se aplica ao processo em curso. Os que já tiver transitado em julgado na data da lei ou em execução, infelizmente, o político funcionário vai cumprir a pena de acordo com a antiga lei. Eu acho que foi um retrocesso nesse particular. E vou dizer por quê. Se no direito penal ainda tem necessidade de julgado, uma nova lei, por exemplo, se a transição de julgado é uma nova lei, e isso aconteceu realmente, considerar o vício da droga como crime. Antigamente, o vício também dava uma pena de 1 a 3 anos. A lei não considera como crime. O que é a norma? São crimes que foi condenado pela lei antiga. Quando entrou em vigor a nova lei de tóxico, os outros processos antigos, ainda que o réu estivesse cumprindo em cadeia, em presídio, o réu era solto e extinta a pena. Porque a lei nova, ainda que transitada em julgado, que seguiu o crime, retroage, abrangendo os processos transitados em julgado. O Supremo Tribunal Federal, no caso da improbidade administrativa, decidiu o seguinte: quem foi condenado por crime culposo pela Lei 8.429/92, improbidade administrativa, ainda que tenha transitado em julgado, se tiver já transitado em julgado, na data de vigência da nova Lei 14.230, não retroage. Só retroage se o processo estiver em curso, ainda não tiver transitado em julgado. Porque o Supremo decidiu que a improbidade administrativa não tem natureza penal, tem natureza civil. Então, não aplica o artigo da Constituição que manda retroagir no direito penal, ainda que transitado em julgado. Para mim, foi um retrocesso. Minha opinião divergente do Supremo. Por quê? Porque eu acho que a lei de improbidade administrativa, como é pena, você perde o cargo. Sujeito a multa, bloqueio de bens. Tem que devolver o poder público todo. Está mais perto do direito penal, que é punição, do que o do civil. Então, deveria ser aplicado a norma da Constituição que manda retroagir quando tem natureza penal. E eu acho que o direito administrativo, a improbidade administrativa, tem mais natureza penal do que natureza civil. Tanto que pode ter ações independentes no setor civil. Então, para mim, foi um retrocesso essa interpretação da Corte Suprema. E aqui também importante dizer, uma nova conquista da nova lei, que acatou que a antiga lei não tinha. O MP começava com a ação de improbidade administrativa há 50 anos e continuava. A nova lei diz o seguinte: a prescrição, 8 anos. Se não propõe 8 anos, está extinto. Se propõe 8 anos e o processo não terminar dentro dos 8 anos já começado o processo, interrompe, mas volta a correr a prescrição, até pela metade, que é 4 anos. Então, a grande conquista da nova lei é que permite a prescrição intercorrente, se a ação de improbidade não terminar. A antiga lei era imprescritível, ficava 500 anos. Enquanto a pessoa não terminasse o processo, estava todos os bens bloqueados. Então, foi uma conquista também da nova lei,
que a antiga lei não tinha prescrição intercorrente. A nova lei permite a prescrição intercorrente. Agora, já aqui caminhando para o finalzinho da nossa live, pelo menos dessa exposição, eu poderia dizer aqui também o seguinte: a responsabilidade é do Ministério Público no ônus da prova, provando que houve dolo específico, não dolo genérico. Uma outra questão que é também importante, e isso é importante falarmos aqui, é que o prazo para contestação, que não tinha também, não havia dúvida, passou a ser de 15 dias, que foi igual a todos os casos, enfim. E mais importante também, já para encerrando aqui, é que prejuízo oral, enriquecimento ilícito e atentar contra os princípios da administração pública tem que estar comprovado, já falei aqui, mas repetindo, os 3 requisitos. Causou prejuízo erário, mas não houve enriquecimento ilícito, não há improbidade administrativa. Teve enriquecimento ilícito, mas não teve prejuízo erário. Se teve prejuízo erário, não tem enriquecimento ilícito. Não houve violação constitucional de moralidade, então também tem que ter os 3 requisitos. Então é importante o dolo específico, tá? É importante. Agora, pode a lei de probidade atingir uma pessoa que não é funcionário público? Como dizer que um funcionário público, numa licitação em combinação com uma empresa, para que ela ganhe a licitação, ela não é funcionário público, nem entidade é a empresa. A empresa pode ser enquadrada em improbidade administrativa? Pode, que a nova lei prevê que ele é considerado funcionário público por associação. A empresa privada ou a pessoa privada que associa o funcionário público, ou deputado, senador, prefeito, qualquer natureza de cargo público, para cometer dano ao erário público. Então, é considerado servidor público e essa empresa fica sujeita também a todas as sanções, inclusive inelegibilidade e condenação em ressarcimento ao poder público, pessoa física ou pessoa. Outra coisa importante, sócios cotistas, diretores, só são atingidos se provar que ele contribuiu efetivamente para o ato. Só sendo sócio, não. Tem que ter atos de gerência. O servidor não responde, vamos dizer que pode acontecer, acontece todos os dias. O servidor está condenado a indenizar 10 milhões ao poder público. Parece. O servidor não responde do inventário. Responde. Mas até o montante da herança deixada pelo falecido. Se o falecido deixou 30 milhões, só responde até 10, porque 10 foi a condenação. Mas se ele só deixou 10, responde pelos 10, em proporção à herança. Tá? Outra importante. Agora, respondendo à doutora Giovana, quais são esses efeitos em relação ao direito eleitoral? Vamos especificamente. Bom, um dos efeitos importantes, a antiga lei falava que os direitos políticos, a antiga lei de probidade 8.229/91, poderia chegar a 8 anos. O máximo da antiga lei de probidade de suspensão dos direitos políticos, ele poderia candidatar o funcionário, o deputado, o prefeito, o presidente da República, o governador, condenado em ação de probidade administrativa transitando em julgado, ele ficava 8 anos com a suspensão dos direitos políticos. Nova lei, 14.230, 14 anos, então aumentou. A nova lei agravou a situação. Então, ele condenado, político ou condenado funcionário público, pulou 14, pela antiga lei, 8 anos, não poderia candidatar a cargo nenhum, nem participar de concurso público, nem fazer contratação por serviço público por 8 anos. Nova lei agravou 14 anos. Quer dizer, foi boa, abrangiu, vamos dizer, amorteceu de um lado, que dá a modalidade culposa, mas agravou em outras situações. Tá? E uma outra questão,
é, é, aplicou também a nova lei o princípio do bis idem. Porque, por exemplo, tem a lei da anticorrupção, que é a lei 12.846, 13. A pessoa era condenada ali, naquela lei, a ficar inelegível, também prevê. Aí, era condenado também na improbidade administrativa. O que é lei agora? Se for condenado, já até repeti isso hoje, que for condenado em duas leis com a mesma pena, prevalece a pena maior. Mas não pode somar as duas. Ele respondeu pela lei de anticorrupção, respondeu pela improbidade. Na lei de anticorrupção levou 3 anos. Na lei nova, que não é 14 anos, falei, 8 anos. É até 14 anos, 8 anos. O juiz vai variar. Se dá 3 anos, se dá 2, se dá 4, se dá 3. Como é que o juiz vai... O que a antiga lei não previa isso? O juiz dava pela cabeça dele apenas. A nova lei deu uma equivalência ao direito penal. O juiz tem que examinar os antecedentes do réu, agravantes, atenuantes, a conduta do réu funcionário público na improbidade administrativa. Qual foi o dano horário? Às vezes o dano horário não foi nenhum. Então ele pode, inclusive, não dar pena nenhuma. A antiga lei mandava dar pena. A nova lei diz que o juiz pode substituir a pena de suspensão de direito político com multa, ou não dá pena nenhuma, porque foi irrelevante. Então deu um critério, como o direito penal tem, pelos antecedentes, a conduta do réu, agravantes, atenuantes. A antiga lei era pela cabeça do magistrado. E o juiz diz, aqui é 14 anos, 8 anos, aqui é 7, 6. A nova lei diz que ele tem que fundamentar nesses parâmetros, na conclusão que ele chegou, na conclusão da sentença, em ter dado 14 anos. Não é 14 anos, é até 14 anos. Pode dar 1 ano, 2 anos, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Chega a lei, era até 8 anos. A diferença, a nova lei permite que ele substitui o multa, o acordo, não deixa de dar pena se não for relevante. A antiga lei não tinha essas válvulas de escape. Condenado pela lei administrativa, estava suspenso o direito político. Então não podia se candidatar a deputado. Nós tivemos aqui deputados que não podem se candidatar. Aqui senadores, em Brasília, aqui no Rio, que foram deputados, senadores, que foi presidente do Congresso, que não pôde se candidatar. O garotinho, não puderam se candidatar, o que eu achei injustiça, porque eles foram condenados por culposo, ou por exercício de função não dolosa, mas como tinham transitado o processo, o ruim não pôde se candidatar, o garotinho não pôde se candidatar, e muitos não puderam, porque nesse caso a lei transitou em julgado. Eu achava que o Supremo precisava dar uma resposta, que estava muito perto da eleição, não dava tempo para discutir. Retroagem, não, para processo transitado julgado. Naquele momento, para não causar insegurança jurídica, diz, não retroage. Quem transitou em julgado, mesmo inculposo, está inelegível. Com certeza, o Supremo agora, vendo o caso concreto, vai mudar de opinião e vai mandar retroagir, daqui a um tempo, os processos transitados julgado por crime culposo. Como retroagiu em vários outros assuntos. A prisão de segunda instância, no primeiro momento, o Supremo mandou recolher todo mundo por conta da circunstância. Depois, por maioria, decidiu que não retroagiria. Vai depender da nova composição do Supremo daqui a 2 anos, no ano que vem. O novo presidente eleito pode indicar 2 ministros Supremos. E esses 2 ministros podem mudar a interpretação, mandando retroagir, porque essas matérias, como direito penal, não há direito administrativo, não há trânsito em julgado definitivo, é só formal. Então, pode ser reaberto a qualquer momento, tá? Essa questão mudar. Agora, além da ficha, outro efeito da lei é que a lei complementar 135 considera que a lei de probidade administrativa ela deixa a pessoa com a ficha suja. E logo não pode também se candidatar a cargo nenhum. É uma consequência da suspensão dos direitos políticos. Tá? E, por fim, aqui já encerrando a minha participação, me está à disposição aqui para algumas perguntas, eu poderia aqui dizer que
que é importante, que a petição inicial que abre a improbidade da ação administrativa tem que haver materialidade antes de não precisar, pela nova lei, tem que haver autoria provada, e o princípio da congruência. O que é isso em processo civil? O princípio da congruência ou da correlação. Ou seja, a sentença do juiz tem que estar correlata com a petição inicial da ação do Ministério Público ou de uma entidade que tem legitimidade. Ou seja, não pode o MP pedir acordo ou pedir pena pequena de multa e o juiz dá pena de inelegibilidade por 14 anos, que quebra o princípio da congruência ou da correlação entre a petição inicial e a sentença. A sentença, a gente sabe, tem que ter relatório, fundamentação e conclusão. A conclusão tem que ser de acordo com a petição inicial. E colocou o MP numa função mais difícil, porque o MP tem que, na inicial, comprovar, individualizar a conduta do réu, comprovar a materialidade e a autoria. Na lei antiga não precisava, você fazia ação de improbidade e cabia o réu provar. O juiz tem que dar um prazo de 15 dias para a defesa prévia e pode declarar não aceitar a ação, rejeitar a ação de improbidade administrativa por ser inepta, por MP não ter colocado inicial o nível da individualização da conduta, materialidade e autoria. Então, em termos gerais, agora já para encerrar, eu posso dizer o seguinte: a nova lei foi melhor que a lei antiga? Houve avanços e perdas. Houve avanços ao exigir do MP requisitos mais duros para a propor uma ação de improbidade administrativa. E não fazer uma petição inicial simples e deixar lá, e deixar o cara 50 anos aí respondendo o processo. Avançou também no sentido de permitir acordos, multas, indeferir coisas irrelevantes que não tenham causado, permitir afastar a culpabilidade na questão do crime, da improbidade culposa. Então, nesse particular, houve um avanço. Retrocesso, houve, a meu ver, houve. Eu não permiti, ainda que temporariamente, que no ano que vem vai ter mais 2 ministros, podem mudar de posição e mudar de decisão. A retroatividade para os processos de improbidade administrativa transitados e julgados. Comparar a improbidade administrativa com o civil, dando natureza civil, não é? Foi um retrocesso. A natureza dele é mais próxima do penal. E ter, a meu ver, avançado em penas maiores. Para 14 anos, eu acho muito excessivo. Eu acho que 8 anos, no máximo, estava de bom tamanho, porque a questão tem que ser mais pedagógica e mais de ressarcimento público do prejuízo, do que afastar a pessoa da suspensão do direito político até 14 anos. Então, houve um retrocesso, a meu ver, nessa questão. Mas, em termos gerais, entre avanços e retrocesso, eu acho que a lei nova ela é melhor, porque ela modernizou essa situação. Era isso mesmo. Estou à disposição aqui para perguntas. Doutor Herbert, Giovana, se me dá licença, me permite, não, queria parabenizar, né? Porque que aula, né? Que aula espetacular, nossa, em pouco tempo você conseguiu abordar toda a nova lei, fazer as comparações com a lei anterior e conseguiu explicar de forma assim bem clara. Eu não tinha lido, não conhecia essa lei e para mim, né, na minha ignorância, está assim, bem evidente que ela foi muito mais benéfica, né? E o meu receio, eu como cidadã, como advogada não, porque eu acho que vai ser um nicho muito bom para a advocacia, porque a advocacia agora tem tudo para conseguir absolver alguém que esteja sendo acusado de improbidade administrativa. Mas a minha preocupação como cidadã, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, doutor Herbert, pela sua experiência lá no TRE, onde passou pelo senhor todos os tipos de processo, e o senhor sabe exatamente quais, né, que têm maior incidência, e a minha preocupação é de realmente
da má gestão, do desvio do dinheiro público, né? Do dano ao erário, mas da gente não conseguir comprovar isso, porque agora com esses 3 elementos, né, que são necessários para ficar comprovada a improbidade administrativa, eu acho que vai ficar bem mais difícil que algum gestor público seja condenado. Então, o meu receio é que seja um retrocesso realmente, que isso gere a impunidade, que sempre foi um problema sério no nosso país. Aí queria ouvir a sua opinião a esse respeito. A minha opinião é que, como eu disse aqui no encerramento, houve avanços e retrocessos. A questão da modalidade culposa, para mim, foi o maior avanço que teve. Porque o que estava acontecendo com os gestores públicos? Até hoje. Muitos têm medo de praticar o ato administrativo no mínimo, o mínimo, que é a função dele. Hoje o gestor público deixou de ser ousado. E, às vezes, na gestão pública, você, para conseguir fins públicos e reverter para a população, você, como tudo que a gente é em termos de direção, você, às vezes, tem que ser ousado. E o gestor público ficou com medo, porque tudo estava em probidade administrativa. Ele deixava de praticar muitas coisas em agilidade, em conseguir, porque ele tinha melhores preços, mas não conseguia. Não, vamos fazer a licitação, vamos dar o maior preço, vamos deixar assim mesmo, porque eu vou dar o menor preço, depois me acusar de improvidade, ficava com medo. Então, criou-se um pavor, o medo no gestor público. Em certas funções públicas, como secretário de saúde, tesoureiro, secretário de administração que faz licitação, cara, tem gente que não quer esse cargo em hipótese nenhuma. Porque a maioria que exerceram esse cargo pela lei antiga, não tem um prefeito, não tem um deputado, a maioria, já posso dizer, absoluta, que não saíram com mais de 30 processos nas costas. E ficaram respondendo aí durante 50 anos que não tinha prazo prescricional. Foi uma conquista nova lei. O OMT tem 8 anos para propor, tem um prazo para aprovação pela lei nova, e tem um prazo para encerrar o processo, senão da prescrição intercorrente, que é 8 anos. Interrompido e volta a correr. E se interromper no meio do processo, volta a correr por 4 anos, o curso do processo. Agora, conforme bem colocou a doutora Ana, quando eu exijo e tem que haver um enriquecimento ilícito, o dano erário público, em conjunto, com a violação dos princípios de direitos constitucionais, rigidamente, você cria uma dificuldade, porque cria o enredo que tem acontecido, por exemplo, quando a doutora Giovana me perguntou aqui na Justiça Eleitoral, nas ações de impugnação de mandato, que é uma das ações para impedir, ou numa arte, que é uma ação de impugnação antes da diplomação, do inelegibilidade, é que, pela nova lei, eu sei pelo TRE, muitas candidaturas foram aprovadas porque tinha um dano erário público, mas não tinha enriquecimento nisso. Agora, foram aprovadas esse ano, já na vigência da nova lei. Que como é que age o TRE nesses casos? A improbidade é feita no Tribunal de Justiça Federal, não é do TRE. Mas o desembargador do TRE, o magistrado do TRE, ele vai ver se na condenação, lá pela nova lei, no Tribunal de Justiça, houve esses 3 requisitos da nova lei. Se faltar um requisito, ele diz que não é inelegível para efeitos eleitorais. Entendeu? Aí o MP diz, não, mas tem que ser, porque está ali claro, ele não deixou claro, o desembargador lá do TJ, sabe que o TRE decide com razão. Ó, MP, você tem que discutir lá isso, pedir a rescisória lá no TJ. Aqui a gente tem que julgar, eu não posso substituir o desembargador do TJ botando mais palavras na boca dele. Então aconteceu esse fenômeno nesse ano.
muitos que estavam inelegíveis passaram a ficar elegíveis pela nova lei, porque tinha enriquecimento da eleição. Quem ficou inelegível, por isso que eu falei que houve um retrocesso, foi pessoas que foram condenadas culposamente, mas que já tinham estado julgadas no regulamento. E eu cito aqui eu não estou citando, ofendendo, citando como exemplo, o Garotinho, por exemplo, foi inelegível porque ele foi culposo no poder eleitoral. E outros. Então, eles preferiram ter desistido da candidatura. Mas, com certeza, no ano que vem, com a nomeação de mais 2 ministros, vamos um placar apertado de 2 votos, esses 2 ministros podem mudar de opinião e, como não transita em julgado materialmente, só formalmente, pode reabrir a constitucionalidade para mandar retroagir, como fez, como disse aqui em outras leis, a lei da prisão de segunda instância foi revista depois para dizer que não, tem só depois do trânsito julgado. E, com certeza o Supremo vai retroagir, vai dar um aspecto penal e não um aspecto civil, a lei de probidade, que é, na minha opinião. Obrigada. Doutora Adriana, deseja fazer mais alguma pergunta? Não, a aula foi maravilhosa, né? Eu achei que ia ser um bate-papo, não imaginei que o Dr. Herbert ia vir com conteúdo assim tão bom, né? Poxa, realmente foi um Olha, deleite. foi sim, tanto foi que eu me esqueci do tempo. Não é? Nós ultrapassamos o tempo e, doutor Herbert, hoje aconteceu algo inusitado. Quanto mais tempo, mais pessoas chegaram na live, viu? Então, o senhor quebrou um paradigma. Lives extensas, nem sempre a gente perde a audiência. No caso do senhor, nós ganhamos a audiência. Principalmente, né, se o tema for bom e o palestrante, né, como o Dr. Herbert, aí realmente a gente ficaria aqui a tarde toda falando sobre esse assunto, né, e outros, Verdade. né, do direito Verdade. Eu, eleitoral. eu, eu sou suspeita porque eu amo dar aulas, eu gosto muito de dar aula, eu me encanto. E eu adorei o exemplo da salada. Eu confesso ao senhor que eu vou lhe copiar, viu? Esse exemplo foi fantástico. Isso aí, nada melhor do que o visual, né? O aluno é visual e eu aprendi também com o senhor. Não vou esquecer a salada mais. Não existe salada com tomate. Tem que ter alface e, no mínimo, cebola. Exatamente. É mais ou menos o que fala na nova lei de improbidade administrativa. Faltou os Perfeito, requisitos, não é improbidade administrativa. perfeito, Não. perfeito. Olha, Tem eu que ter estou os muito 3 feliz de participar. ingredientes, né? Os 3 ingredientes. E estou à disposição aí para outro programa e dizer que eu fiquei muito feliz, quero agradecer aqui a audiência que assistiu, quero agradecer a doutora Adriana, a doutora Giovana, o pai dela, que eu, desculpa citar, mas eu tenho que citá-lo porque ele é o propulsor, ele lá no estúdio da igreja fez uma coisa que muita gente não faz. Entendeu? Aí, com a bênção de Deus, do Senhor, e com a bênção dos seres humanos, com a cooperação dos seres humanos, ele conseguiu uma coisa que pouca gente consegue. Conseguiu levantar um templo de Deus. Eu sei o esforço que ele teve para levantar aquilo. Sei, eu vou dizer isso. Quando eu fui lá, estava em obra ainda. O estúdio lá em cima. Eu ajudava ele. Em Parabéns todos os ao programas eu seu. estava Eu me lá nos lembro, bastidores. eu me lembro, você lembra, né? Então, Minha não irmã posso deixar também, de fazer, Lucília. pessoa irmã, de fazer essa menção ao doutor Carnevale, ao pastor Carnevale e a sua mãe, a senhora e sua mãe, que para mim, para mim, são pessoas exemplares. Eu vou dizer isso aqui publicamente, tá bom? Muito Muito obrigado. Estarei obrigada. sempre à disposição de vocês em qualquer outra situação. Muito Obrigado. obrigada, doutora Herbert. O senhor fez as considerações finais. Muito obrigada, doutora Adriana. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por estar comigo aqui. Eu tenho certeza que juntas faremos coisas muito maiores do que a gente está imaginando aí, viu? E a Que você, bom. e a você que nos assistiu até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter estado conosco até esse momento. Obrigada pela audiência. Você que nos assiste em reprise, obrigada também
por vir até o nosso canal e nos assistir em reprise. Bom, doutora Adriana, por favor, hoje você é a última a se despedir. Faça as honras. Não só agradecer, né? Agradecer ao doutor Marcelo, à doutora Giovana, pela oportunidade de estar aqui participando dessa banca com o meu amigo, meu irmão, doutor Herbert Cohn, um irmão mesmo, pessoa que eu tenho uma gratidão eterna. Eu acho que a Adriana Paixão não existiria se não fosse o doutor Herbert Cohn, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme por essa pessoa, uma dívida eterna de gratidão. E é só agradecer mesmo essa oportunidade, parabenizá-lo mais uma vez pela palestra maravilhosa e agradecer a todos os nossos colegas que estão prestigiando aí a live, que podem também participar, mandando perguntas. Talvez agora, nesse tempo, o doutor Herbert não possa responder, mas se quiser enviar a pergunta, depois ele responde, até por escrito, tá bom? Muito obrigada a todos pela audiência. Herbert, abração. Giovana, um beijo grande no coração. E a todos aí, um excelente